Olá, boa tarde a todos. Aqui mais uma vez estamos no canal que a Bíblia diz para gravar mais um vídeo. E neste momento o vídeo que nós vamos estar gravando é num tema importante, é sobre o anticristo. Esse tema tem trazido muitas polêmicas, muitas especulações, muitas discussões, mas nós vamos tratar desse assunto à luz da Bíblia. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre o anticristo. Então vamos ler alguns versículos na primeira carta de João, no capítulo 2, versículo do 18 em diante. Lemos assim: Filhinho, já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristo têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles, versículo 19, eles saíram de nosso meio, entretanto eram dos nossos, porque se fossem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram, para que ficassem manifesto que nenhum deles é dos nossos. Versículo de número 22. Versículo de número 22. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Este é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Amados, observamos que João, ele agora vem falar, através desta carta, ele está falando aqui sobre o anticristo. Observamos que João, ele diz que o anticristo, ele vai surgir na última hora. Então, quando João está dizendo que o anticristo vai surgir na última hora, é da pessoa, do homem que vai receber o espírito do anticristo. Porque ele diz que muitos anticristos, eles já existiram. Muitos anticristos já existiram. Porque o espírito do anticristo, ele tem operado no mundo. É isso que João está falando. Mas aquele que vai aparecer, que vai se revelar na última hora, no tempo certo, ele ainda não é vindo. Quando nós lemos o versículo de número 22, você vai ver que João, ele deixa claro aqui sobre o anticristo, né? A forma de como ele age. Porque diz: quem é o mentiroso? Senão, né, o anticristo, aquele que nega que Jesus é o Cristo, né, que Deus é o Pai. Porque isso é um dos atributos do anticristo. É negar Deus. É não aceitar que Jesus é o Filho de Deus, que Deus existe, que Deus é poderoso. Essa é as qualidades do anticristo. É se levantar contra Deus. Ele não aceita nada que é de Deus. Então, porque ele age no espírito, né, no espírito de Satanás. Então, observe. Vamos ler mais um versículo aqui nas cartas de João. Vamos ler o versículo de número 3 do capítulo 4, que diz assim, vamos lá. Versículo 3. Todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, apresentemente já está no mundo. Então observe que João está dizendo que o espírito que não confessa Jesus, esse espírito não é de Deus, e é do anticristo, né? E como tem visto, né, do qual já tem sido falado, na época de João, ele já está no mundo, porque sempre ele esteve no mundo,
sempre o Espírito que agiu nesses anticristos e vai agir no homem da iniquidade, no homem que vai surgir para exercer o seu mandato, que vai estar aqui na terra, né? O anticristo, assim falando, o homem que vai existir, ele vai agir, operar no espírito do anticristo, que vai estar sobre ele, o espírito de Satanás. Então, o que nós observamos aqui é que o anticristo, ele vai surgir, ele vai existir. A palavra de Deus nos deixa claro que o anticristo, no tempo certo, ele vai surgir. Então, o que nós queremos aqui é que você tenha essa certeza, né? Você hoje tenha esse esclarecimento, que o anticristo, ele vai existir, e quando ele vai existir, quem é ele e de onde ele vai vir. Então, aqui é isso que nós queremos mostrar para vocês, à luz da Bíblia, que você venha a entender. Como é que nós vamos saber disso? Né? Quando é que ele vai surgir, de onde ele vai vir, quem é ele. Então vamos ler a Bíblia, né? Vamos aqui na Bíblia. Vamos agora para a carta de Paulo, segundo escreveu aos Tessalonicenses, né? No capítulo de número 2, para que nós possamos, à luz da Bíblia, entender quando é que o anticristo vai surgir. Então, observe, no capítulo 2, versículo de número 1. Irmão, no que diz respeito à vinda do Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais das vossas mentes com facilidade, nem vos perturbeis, que por espírito, que por palavra, que por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenho chegado o dia do Senhor. Amados, preste bem atenção, olha o que Paulo está dizendo. Paulo, quando ele escreve aqui, a carta segundo os Tessalonicenses, nesses versículos que nós vimos, e nós vamos ler mais versículos, para que você entenda, o João aqui está falando para os irmãos, para que eles não se preocupem com a questão do dia do Senhor, porque, pelo que nós vimos, os irmãos da igreja, eles estavam preocupados, eles estavam querendo abandonar a fé, eles estavam perturbados na questão de achar que o dia do Senhor já era vindo, né? Que Jesus já tinha voltado, porque tinha pessoas pregando isso para eles, ensinando isso para eles, e eles estavam preocupados. Então chega aos ouvidos de Paulo, agora Paulo escreve essa segunda carta, que eles não venham se demover daquilo que ele ensinou, daquilo que eles ouviram, daquilo que eles aprenderam, que eles não saiam da posição que eles estão. É isso que Paulo está dizendo, né? Nem por espírito, nem por palavra, nem por epístola, nem por carta, como se fosse escrita por próprio Paulo, porque ele estava escrevendo cartas, e como se fosse Paulo, como se fosse dos irmãos que escreveram junto com Paulo. Né? E esse Paulo aqui está advertindo os irmãos para que eles não se demovais, não é isso? Não se demovais da fé, daquilo que eles aprenderam. Por quê? Paulo vai falar agora quando isso vai dar, quando vem o dia do Senhor. Olha que Paulo prossegue dizendo no versículo 3: ninguém de modo, vou repetir aqui, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontece antes que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então observe, João aqui está dizendo que esse acontecimento, isto não vai acontecer, quer dizer, o dia do Senhor,
antes que não venha apostasia. Primeiro vai vir apostasia, não é isso? Para que depois, né, que seja revelado o homem da iniquidade, aí sim, aí vem o dia do Senhor. Mas então, o que significa apostasia? Então, nesse texto aqui, a palavra apostasia, ela significa retirada, partida, não é isso? Arrebatamento. É isso que Paulo está dizendo. Que a palavra aqui não está significando um afastamento, um esfriamento espiritual, como os muitos acham que, nesse contexto aqui, essa palavra significa afastamento espiritual, um esfriamento espiritual, uma debandada da fé, do evangelho. Não é isso que a palavra significa nesse contexto. Quando nós vamos olhar, Paulo está dizendo, isso não vai acontecer antes que venha a apostasia, né? E se seja revelado o homem da iniquidade, né? Então preste bem atenção, né, que vai ter um acontecimento, vai vir um acontecimento para que depois desse acontecimento que seja aí que venha a acontecer o dia do Senhor. Então vamos prosseguir para você entender. No versículo 4, diz assim: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordeis que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas. Então preste bem atenção, que Paulo está dizendo aqui para eles, falando aqui para os irmãos, né? Como ele fala aqui no versículo 4, né? Que o anticristo, quando ele vier, ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus, né? Tudo que se chama Deus, a ponto de sentar no trono como se fosse Deus, né? Então, no versículo 5, ele diz: não vos recordeis que quando eu estava convosco, eu falei essas coisas para vocês, entendeu? Que isso ia acontecer. O que era que ia acontecer? Né? A vinda do anticristo. O anticristo ia aparecer. Ele era vindo, mas só depois que acontecesse a retirada, a partida, né? A apostasia, que é o significado da palavra, né? A retirada, não é isso? A retirada de quê? Do Espírito Santo, da igreja do Senhor aqui da terra. Aí sim, aí vai surgir o anticristo, não é isso? O homem do pecado, o filho da perdição. Então preste bem atenção, no versículo 6 diz assim: agora sabeis que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Olha aí, agora sabeis. O que Paulo está dizendo? Agora vocês sabeis, agora vocês sabem, né? O que vai acontecer, é isso? Para que venha o dia do Senhor, para que o dia do Senhor venha, aconteça, né? A volta de Jesus. É depois que aconteceu o arrebatamento da igreja e seja revelado o anticristo. E qual é esse período? Esse período que o anticristo vai surgir depois do arrebatamento é no período da tribulação. No período da tribulação, que são 7 anos, de acordo com o que a Bíblia diz, são 7 anos. No primeiros 3 anos e meio, o anticristo ele vai pregar uma falsa paz, isso vai fazer acordo com as nações, vai fazer acordo com Israel, com os judeus, nos primeiros 3 anos e meio, e aí assim vai. Mas vai acontecer alguns eventos nesse meio, nesse período, e que ele vai romper com esse acordo de paz.
nos últimos 3 anos e meio. Quando ele romper, aí ele vai sair a perseguição. Aí ele vai perseguir as nações, né, daquelas que ele fez acordo, né, principalmente os judeus. Ele vai intensificar a perseguição a ponto de decapitar, nos últimos 3 anos e meio, onde ele vai impor a marca, onde ele vai matar as testemunhas que vão estar pregando, né? E vai se levantar as duas testemunhas. Então, nesses últimos 3 anos e meio, que o anticristo vai agir mesmo com a perseguição, né? Com a total perseguição, né? E nós olhamos que o alvo é o povo de Deus, o alvo é os judeus, não é isso? Porque nós observamos pelo que a Bíblia nos fala. Então, para prosseguir, vamos ler o versículo de número 7. Diz assim, ó: com efeito, o ministério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Olha aí. Então aqui está confirmado. Paulo está dizendo que o mistério, né, o mistério já opera. Paulo está dizendo, com efeito, o mistério da iniquidade, o mistério do pecado, o mistério, né, o espírito do anticristo, do erro, do mal, ele já opera, confirmando aquilo que João falou, que muito espírito, muito anticristo já era vindo, muito anticristo já era vindo, e que o espírito dele já estava no mundo. Então Paulo aqui confirma que o mistério da iniquidade já opera, né? Já opera, como ele diz. Então, mas agora vocês sabem o que o detém. Qual é o que detém? O que impede do anticristo se manifestar? Não é isso? O Espírito Santo através da igreja. Mas quando acontecer a apostasia, que é a retirada, o arrebatamento da igreja, aí sim o anticristo vai surgir e vai se revelar, né? Aonde ele vai agir na eficácia de Satanás, aonde ele vai receber o espírito, né, do pecado e iniquidade sobre ele, né? E ele vai agir. É um homem que vai surgir, né? E quem é esse homem? Porque agora nós já sabemos que ele vai existir no tempo certo. Ele vai aparecer, ele vai surgir. Nós já sabemos que vai. Agora nós já sabemos quando é isso. Quando aconteceu o arrebatamento, a retirada da igreja. A retirada do corpo de Cristo, que é a igreja aqui da terra. Aí sim se manifestará o homem da iniquidade, o homem do pecado. Então, amados, vocês já sabem que ele vai existir no tempo certo, e também agora nós já sabemos quando é que ele vai surgir, quando o anticristo vai surgir. Mas agora nós vamos para o livro do Apocalipse, no capítulo 17, não é isso? No livro do Apocalipse, capítulo 17, nós vamos ler o versículo 9 em diante, que aí nós vamos observarmos de onde ele vai surgir e quem é o anticristo. Então vamos ler, versículo de número 9, diz assim, ó: aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está assentada. São 7 reis. Aqui na minha Bíblia está dizendo que são também 7 reis. Mas essa palavra também, lá no original, não existe. São 7 montes e 7 reis. Então observe, no versículo 10. Dos quais caíram 5. Um existe, e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. Olha, ele está dizendo, 5 caíram, um existe, que era no tempo de João, existia um. O outro que ainda não era vindo, mas ia vir por pouco tempo, que esse era o sétimo reis, não é isso?
ele ainda não era chegado, mas quando chegar, ele vai durar pouco. Então, no versículo 11, e a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a perdição. Então observe, Paulo está dizendo aqui, Paulo está dizendo que eram 5 reis, né? 5 caíram, um existia na época de João, que era Roma, né? A Roma imperial, na época de João. O 7º ainda não era vindo, mas ele ia vir e ia durar pouco. Porque o 8º rei, ele vai proceder, ele vai surgir dos 7. Né? E quando ele surgir, ele vai durar por pouco tempo e vai para a perdição. Por quê? Porque é o que vai até o final, para ser derrotado por Jesus, que é o 8º rei. Né? Então, esse 8º rei é o anticristo. Ele vai surgir dos 7. Né? 5 já tinham passado, não existia, o outro ainda é vindouro. Então, o que João está dizendo aqui? João está dizendo que 6 já tinham passado, 5 já tinham passado, o 6º existia, o 7º não era vindo. E quando esse 7º surgir, tá, que é um reino, com um governante, com um imperador, um presidente, é isso? Ele vai surgir para aí confirmar os 7, certo? Que ainda não era vindo, mas ele vai vir e vai demorar por pouco tempo, porque vai surgir o 8º. Desses 7, ele vai surgir e vai dominar, certo? Esse 7º é por pouco tempo, porque o anticristo, quando ele surgir, ele vai dominar, entendeu? Ele vai usurpar, ele vai se impor ao poder, certo? Então, é o 8º rei. Então, esse 8º rei é o anticristo. Porque quando ele surgir no período da tribulação, são 7 anos, e no final dos 7 anos, ele vai ser destruído por Cristo. Então, como é que nós vamos saber? Ele vai surgir dos 7, dessas 7 nações, destes 7 reinos, que os 5 já tinham caído, não existia, o 7º vai vir. Então, aonde fica? Onde surgiu? Porque se nós observar, né, esses 5 reis, primeiro era o Egito, depois a Síria, depois a Babilônia, aí os Medo-Persas, a Grécia, né, o poder de Roma, não é isso? O poder de Roma, que é o 6º. E aí vem o 7º, certo? Vem o 7º. Dos 7 vai surgir o 8º, que é o anticristo. Então é dessa mesma região, desse mesmo aglomerado de nações, é da onde vai surgir o anticristo. Então, quando nós lemos o versículo 19 do livro do Apocalipse, ou de João, perdão, quando nós lemos o capítulo 2, no versículo 19, a gente observa que João vai dizer que os anticristos, eles saíram do meio, de nosso meio. João está dizendo, eles saíram de nosso meio, mas eles não eram do nosso. Então o que João está dizendo é que esses anticristos que já passaram, né, esses anticristos que passaram, e esse que vai surgir, ele vai sair do meio. João está dizendo, ele é da mesma descendência, né? Ele é da descendência de Abraão. Então, é dos descendentes de Ismael, né? Dos descendentes de Ismael. Aqueles que se rebelaram, se revoltaram, é isso? E o anticristo, o espírito do anticristo, Satanás, ele, como se diz, usurpou. Ele entrou na mente dessas pessoas, no coração dessas pessoas, revoltado, porque os descendentes de Ismael, os ismaelitas, né, eles se rebelaram contra Deus, entendeu? Eles têm esse ódio, eles têm
esta raiva, né, do povo de Deus, dos judeus. Observe como é que ele age. É contra tudo que chama Deus, contra Deus. O ódio dos anticristos, do anticristo, é contra os judeus, é contra o povo de Deus. A obsessão, entendeu? A raiva deles. Porque nós observamos aqui que quando o anticristo surgir, quando ele romper a paz, quando ele romper o acordo de paz, ele vai se erguer para onde? A Bíblia diz que ele vai se levantar contra os judeus, contra o povo de Deus, a ponto de se sentar no trono, lá no templo. Ele vai se sentar no trono, né, como se fosse Deus, né? Ele vai agir como se fosse Deus, ostentando como se fosse Deus. Então observe que o anticristo não vai se levantar contra os Estados Unidos, contra a China, contra o Vaticano. Olha para onde é que ele vai, entendeu? Olha onde é o ódio dele. Porque hoje as maiores potências, é isso, é os Estados Unidos, é a China, entendeu? Mas não, o foco dele não é esse. O foco dele é quem? Os judeus. Então, o ódio dele é com o povo de Deus. Então, quem é? Quem é a nação? Quem é o povo que tem se levantado o tempo todo contra Israel, contra os judeus? Então, não tem outros. É os árabes. Então, é de lá que vai surgir o anticristo. É desse aglomerado de nações que vai surgir. Por quê? Porque eles odeiam os judeus, odeiam Israel, odeiam o povo de Deus. Eles não aceitam Jesus, eles não confessam que Jesus é o Filho de Deus, que Deus é Deus, eles não aceitam. Então observe o ódio. De quem é o ódio do anticristo? Então quando nós lemos o livro do Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 4, se não me foge aqui da memória, quando João, a Bíblia diz que ele vê as almas daqueles que foram decapitados, que foram degolados, não é isso? Por causa do testemunho, por causa da palavra de Deus. As almas dos cristãos lá foram decapitados. Então, quem é que age dessa forma? Quem é que mata por decapitação? A não ser o Islã. A não ser a religião islâmica. Então é isso. Então, amados, preste bem atenção. Hoje você está tendo verdadeiramente o esclarecimento de quem é o anticristo, ele vai existir, quando ele vai surgir, da onde ele vai surgir e quem é ele. Então está clara a luz da Bíblia, é só você ver os textos, não é isso? Que quem é o anticristo, não é isso? E como ele vai agir na eficácia de Satanás, porque ele é anti-Deus, ele odeia tudo que se chama Deus. Que Deus abençoe todos vocês. Peço desculpa por algum erro, porque é muito rápido, a gente não pode ir mais longe, que é só um vídeo, mas que Deus abençoe. Curte no nosso canal, dê seu like, aperte o sininho, para que quando nós colocar outros vídeos, você nos acompanhar. Que Deus abençoe a todos, fique na paz, em nome de Jesus.